Então a gente entrou com o propósito de neutralizar as principais jogadas deles. Eles fazem muita triangulação pelo lado do campo, então a gente entrou com essa proposta de anular. E no primeiro tempo a gente queria ter a posse de bola quando fizesse a retomada, e a gente conseguiu, de uma certa forma, fazer isso bem. Talvez no último terço do campo, no penúltimo passe, a gente pecou um pouco, poderia ter aproveitado um pouco melhor. E algo que a gente sempre faz, trabalha muito a bola parada, foi determinante mais uma vez, conseguimos fazer o gol. E no segundo tempo a gente sabia que eles iriam oferecer espaço, iriam se lançar, como foi contra o Vila Nova. A gente baixou as linhas de marcação e a ideia era transitar, jogar em contra-ataque, né? Não conseguimos encaixar tão bem, mas de qualquer forma a gente teve o controle do jogo, não sofreu, né? Eles tiveram volume, mas o Lucas foi pouco acionado, a não ser em algumas jogadas de cruzamento. No primeiro tempo ele fez uma defesa importante, mas de qualquer forma a gente sai daqui contra um adversário que cresceu nesse segundo turno na mão do Marcinho. A gente sai daqui com uma vitória muito importante para a sequência da competição. Léo, continuando ainda aqui, você chega numa fase assim da competição, na reta final, com 55 pontos, restando 9 jogos ainda, mas obviamente que é como se começasse uma nova competição, né? Não pode deixar para trás, morrer na praia, como a gente chama o termo. Como é que tem sido esse papo pós-jogo, mesmo após essa vitória aqui dentro por 2-0? Como é que tem sido os bastidores do Vitória, para que só psicologicamente não esteja confortável, né? Não, nunca teve confortável. Desde quando eu cheguei aqui é pressão e confusão pro meu lado o tempo inteiro. A gente não está confortável em momento nenhum. A gente aqui o tempo inteiro, a gente muito pelo contrário. A gente está trabalhando muito. A cada dia a gente trabalha mais. Quanto mais crítica vem, mais trabalho esse grupo está fazendo. E por isso que a gente está conseguindo vencer muitos jogos. É muito difícil, a competição muito equilibrada. A gente pega aí 12 equipes assim, de um nível muito elevado esse ano. Eu já falei em outros momentos, em outros coletivos, a gente tive a oportunidade de disputar outras edições e esse ano eu vejo assim, não é no sentido de valorizar o nosso trabalho, não, é como um todo. A gente vê boas equipes, você vê o Mirassol, é uma baita de uma equipe, o Ituano, que a gente venceu aqui hoje, também faz jogos excelentes, Criciúma, e entre tantos outros. Então assim, a competição está muito difícil, então a gente não pode se acomodar em momento algum, até porque agora nós vamos ter um confronto contra uma equipe que está lutando para permanecer na divisão, que é a Tombense, e depois nós temos vários confrontos diretos, então não dá para o termo que você usou, esmorecer, né? Em momento algum, muito pelo contrário, temos que continuar trabalhando forte para a gente alcançar o objetivo principal. Eu queria que você falasse sobre o papel do Yuri Castilho, que me pareceu ser um desafogo quando o seu centroavante fica muito marcado, né? Hoje o Léo praticamente não conseguiu jogar. Queria que você falasse sobre a necessidade de ter um jogador desse e o que ele tem contribuído. O Yuri é um jogador que chegou recente, estava jogando Série A pelo Cuiabá, né? Já fez uma Série B fantástica pelo CSA. É um jogador que tem facilidade de jogar tanto pelo lado do campo quanto por dentro, próximo da área. Hoje, estrategicamente, a gente precisava de jogadores que conseguiam recompor mais e tirar o time de trás, por isso a opção da manutenção, né, do Oswaldo e do Matheus Gonçalves. Depois, no decorrer do jogo, a gente sabia que talvez a gente teria um pouquinho mais de proximidade do gol adversário, que eles iriam ceder o espaço. E o Yuri passou a aproximar do Léo. O Léo hoje fez um trabalho muito importante do ponto de vista tático, que ele sustentou muito ali, foi o desafogo nosso na disputa da bola aérea, de segurar a bola ali para o time conseguir sair de trás. E acabou que eles fizeram ali uma aproximação, uma boa combinação, uma jogada individual do Yuri ali, mas é um jogador que fez o segundo gol, mas tem feito boas partidas, tem feito gols importantes também em outros jogos. É um jogador que tem nos ajudado muito. Léo Condé, aqui Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana na área. Parabéns pela vitória. Obrigado. O time conseguiu achar o gol cedo, né, numa bola aérea, e o Matheus Trindade que fez o gol acabou saindo, né? Eu queria saber o que aconteceu com ele, que na minha opinião vinha jogando bem, e também queria falar do ataque experiente, né, principalmente do Oswaldo e do Léo Gamalho, que vem conduzindo bem a bola, tanto que o gol sai porque o Léo Gamalho consegue conduzir a bola e dar pro Yuri, e o Oswaldo no primeiro tempo também faz essa condução, né? Queria que você falasse do Matheus Trindade, que aconteceu, e também desse ataque experiente que hoje foi decisivo na vitória. O Matheus,
Desde quando ele entrou na equipe, ele deu um equilíbrio muito grande ali para o nosso setor de meio campo. Ele é muito posicional, né? Posiciona bem ali, tanto na marcação quanto na iniciação das jogadas. Uma pena, ele teve a princípio, né, uma contratura, tomara que não seja nada tão grave, não seja lesão muscular, seja só mesmo uma contratura aí. Vamos esperar, aguardar agora o departamento médico, como que vai ser. A bola parada nossa é uma jogada que a gente tem feito muitos gols dentro da competição, a gente repete, treina, mas por mais que faça isso, é importante ter bons cobradores e bons cabeceadores, e o Trindade é um deles. Em relação ao Oswaldo e o Léo, são dois jogadores realmente muito experientes, que agregam muito tanto dentro quanto fora de campo. O Oswaldo, a gente ficou uns jogos aí sem ter ele à disposição, fez muita falta, porque teve um início fantástico de competição. O Léo também passou por um período aí que teve que se afastar um pouco, também fez muita falta. E muito importante nesse momento decisivo da competição, ter esses jogadores tão experientes, não só dentro de campo, como dentro do vestiário também, tem sido um fator bastante importante para a gente. Léo, então falando desses momentos decisivos, a gente estava conversando antes ali do jogo sobre os 4 jogos sem vencer fora de casa. A vitória veio, mas de um contexto bem diferente da rodada anterior, né? O time pressionou bastante, criou muitas oportunidades na rodada anterior. Hoje, praticamente, dos 9 primeiros chutes ao gol, um foi na direção do gol, foi o gol. E depois disso, no segundo tempo, a gente vê um time segurando um pouquinho mais, transpirando bastante, mas quebrando um pouco o ritmo. Foi um jogo atípico pelo adversário, ou a gente vai ver uma vitória muito parecida assim fora de casa? O torcedor vai poder ver? É um pouco de tudo, é um pouco estratégico, é um pouco também do adversário. Você pega assim, a maioria das equipes agora estão fazendo valer o mando de campo, porque os jogadores acostumam. Tem uma característica do futebol brasileiro, principalmente na Série B, as equipes modificam muito os elencos. E às vezes o jogador chega, não está habituado com o campo, mas vai passando, chega no segundo turno, os jogadores do Ituano, um exemplo que eles conhecem muito bem o campo. Aí você vai jogar com o Mirassol lá, os caras, como no Barradão também. O jogador já sabe onde que é a plaquinha que vai lançar a bola, onde que vai ter uma referência. Então são fatores que normalmente o time da casa se sobressai, né? E também você faz 1-0. Na condição que a gente está na competição, na liderança da competição. A gente também não pode se expor, tem que fazer um jogo seguro. Hoje é o que eu conversei muito com os jogadores. A gente precisava fazer um jogo seguro, não se expor tanto, porque a gente sabia que em algum momento iria encontrar espaços na defesa adversária. Eu acho que estrategicamente funcionou bem hoje e a gente leva um resultado muito importante para Salvador. Professor Léo Condé, boa noite. Renan Tonetra, aqui da Rádio Futebol Show. Ano passado você disputou a Série B pelo Sampaio Corrêa, né? Chegou ali próximo do acesso, lutou até as últimas rodadas para subir e não conseguiu. Nem chegou nem a liderar a Série B do ano passado, né? O Cruzeiro fez o campeonato praticamente de ponta a ponta na liderança, mas esse ano você consegue com vitória, faltando pouco mais de 10 jogos, pelo menos 5, né? Verdade, obrigado, 9 jogos. Com 5 pontos, digamos assim, para chegar naquela pontuação que dá o acesso, que é 60 pontos. Qual que é a diferença que você percebe do trabalho do Sampaio Corrêa 2022 para o trabalho do Vitória 2023? Bom, na verdade, como eu falo assim, são competições diferentes, né? O trabalho que a gente tenta desenvolver é mais ou menos parecido àquilo que a gente já são praticamente... São 23 anos como treinador, né? 13 anos como treinador profissional. Então a gente já tem meio que um padrão, né? É claro que a gente vai sempre tentando aprimorar a cada ano que passa. De qualquer forma, o ano passado a gente conseguiu fazer uma campanha bastante consistente, assim como o Ituano também conseguiu, né? Teve muito próximo, ficou na última rodada para decidir com o Vasco. Londrina fez um baita campeonato, entre outras equipes. Mas a competição ano passado, as equipes investiram muito, as 4 que subiram, e mais o Sport, né? Estava com um patamar de investimento bem diferente, bem distinto das outras 15 equipes. Eu acho que isso fez muita diferença ao longo da competição e principalmente na reta final. Esse ano, eu penso que assim, a maioria das equipes fizeram um investimento alto, enxergando a possibilidade de acesso, né? E o Vitória não foi diferente. A gente pegou um Vitória que veio da Série C, passando por um processo de reformulação muito grande de elenco,
de uma série de fatores, um início de ano muito conturbado, muito complicado, mas a gente conseguiu, junto com a direção, os atletas, dar uma estabilizada e entramos muito forte na competição. Eu acho que as 5 vitórias seguidas que a gente conseguiu no início da competição foi muito determinante para a gente chegar nesse momento na condição que nós nos encontramos. Agora é claro que, como você mesmo citou, agora vamos para 9 rodadas finais, é onde que vai realmente definir, não tem nada definido. Eu acho que essa pontuação não vai ficar nesse 62, que é meio que histórico. Acho que talvez, possivelmente, ela vai aumentar um pouco mais, mas de qualquer forma a gente está indo jogo a jogo, passo a passo e fazer principalmente, tentar continuar a fazer valer o nosso mando de campo, que tem sido determinante para essa campanha. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Sociedade. A equipe teve posturas distintas em cada tempo. Na sua opinião, o que foi preponderante para esse resultado tão importante? Como eu falei agora há pouco, a gente procurou, né, analisar ao máximo a equipe adversária, que tem feito bons jogos, muito bem treinada pelo Massinho, com jogadores jovens, de muito potencial, trabalho muito consistente que o Ituano faz aqui há vários anos. E a gente conseguiu anular bem as principais jogadas e tiramos proveito de uma jogada que a gente tem muito forte, que é a bola parada. Naturalmente, segundo tempo, a gente sabia que eles iriam se lançar, arriscaram, colocaram 2 centroavantes ali e a gente conseguiu suportar bem a pressão deles e faltou talvez encaixar melhor os contra-ataques. Reinaldo Oliveira, da Rádio Transamérica. Gostaria que você falasse sobre a estreia de Edson Lucas em 2 momentos distintos, primeiro e segundo tempo. Um jogador que chegou recentemente ao clube, logo que chegou acabou até se lesionando, ficou aí umas 2 semanas afastado e agora, por coincidência, com a lesão do Felipe, né, ele está tendo essa oportunidade agora. Um jogador que tem muita qualidade técnica, de passe, de construção do jogo. A gente tem feito alguns trabalhos específicos com ele para melhorar a marcação, conseguiu fazer um jogo bem equilibrado nesse sentido também. Naturalmente, no segundo tempo, acabou se desgastando um pouco. Não só ele, né? Eu acho que assim, o futebol é uma série de fatores. A gente ontem, infelizmente, a gente teve uma situação desagradável, né? Que a gente tinha o voo para São Paulo 3 horas e acabou que a gente foi sair de Salvador, era quase 8 horas da noite, acabou a equipe se desgastando muito. Eu acho que foi um fator que pode ter atrapalhado um pouco o baixo rendimento de alguns atletas no segundo tempo. Guma Oliveira. Guma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro Negro. Condé, no intervalo do jogo, Oswaldo disse que o Ituano ofereceu espaço e o Vitória não conseguiu aproveitar, o que se repetiu no segundo tempo, na opinião dele. O que se deve a essa dificuldade em aproveitar o espaço oferecido pelo adversário? Isso passa pela pouca movimentação de Mateuzinho na transição do meio para o ataque? Não, discordo totalmente. O Matheus hoje foi um jogador importantíssimo, marcou a saída de bola do Zé Aldo, um jogador que é meia, está jogando de volante, tem a iniciação, a construção de jogo do Ituano, passa quase todo no pé dele. Ele foi muito importante, além de ser um jogador que, quando a gente tinha bola, ele movimentava nos espaços ali, era a nossa válvula de escape. O Matheus hoje foi muito importante para a equipe. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole FM. Qual é a mensagem que você gostaria de transmitir aos torcedores do Vitória após essa vitória significativa? Que continue acreditando na nossa... E caminhando junto, né, como tem sido, né, na nossa trajetória. Temos um jogo importantíssimo, difícil contra a Tombense, não tem jogo fácil, e que possa mais uma vez chover no molhado, não precisa nem pedir. O torcedor do Vitória está sempre comparecendo e incentivando a equipe do começo ao fim, e a gente espera mais uma vez encontrar o torcedor na sexta-feira. Coletiva encerrada com o técnico Léo Condé.